Prontinho, gente. Todos aí com o Vita aberto, preparados para começar? Beleza, então. A gente parou fazendo a modelagem financeira. Peraí. Fazendo a modelagem financeira e tendo uma noção ali geral das categorias, né? Que a gente fez ali com a modelagem financeira. O que a gente vai fazer agora vai ser cadastrar, né, essas categorias no Vita. Vocês já chegaram a cadastrar? Já arriscaram fazer sozinho ou ainda não? Não, não fiz não. Não? Beleza. A gente faz agora. Não precisa também, para quem tem uma modelagem muito grande, não precisa se preocupar em cadastrar agora tudo, mas as mais prioritárias para a gente poder seguir, beleza? E, gente... Vou vir por aqui que é mais fácil. Gente, 1000 contas aqui logadas. Mas vamos lá. Então, recapitulando, né? Aqui está a página inicial do Vita, com o nosso fluxo de caixa. E aí, para cadastrar, a gente vem aqui em categorias. E aí, a gente tem a diferenciação aqui da modelagem financeira, né? Essa aqui é aquela primeira coluna. Plano de contas é a segunda coluna. A grande maioria já está cadastrada, mas se tiver algo muito específico do seu negócio, como o CPV, por exemplo, leite condensado, manteiga, né, chocolate no caso da brigadeiria, tem que cadastrar aqui, e as categorias também, tá? Então, eu vou pegar aqui alguns exemplos. Só para a gente recapitular. E aí, gente, enquanto eu compartilho aí, aqui, vão tentando fazer daí também para a gente ir fluindo com os trabalhos. Então, a primeira coluna, né, o que eu falei com vocês, é aquela do agrupamento. Então, essas aqui sempre vão estar cadastradas e essas aqui não mudam, tá? Então, vocês não precisam ficar preocupadas com elas. É só para vocês entenderem mesmo essa sequência que a gente tem, né? Ela repete aqui na classificação de DRE. E aí, o plano de contas é a segunda coluna, né? Então, aqui, dentro de receita bruta, tem dinheiro. Aí, é a primeira coisa que vocês podem já começar a cadastrar. Aqui no plano de contas, já tem cadastrado dinheiro. Aí, vocês precisam vir aqui na categoria e cadastrar entrada, dinheiro. Plano de contas. O meu não tinha, porque essa conta aqui minha é antiga e eu tinha que cadastrar tudo. Mas vou cadastrar como Pix só para ficar de exemplo. E mandar salvar. Até aí tudo bem? Deu para seguir? Show de bola. E aí, gente, a gente vai fazer isso com todas as categorias até a gente finalizar aqui a planilha. Então, por exemplo, caderneta, segundo categoria aqui para cadastrar. Eu venho aqui em categorias, entradas, coloco caderneta, plano de contas, aí aqui tinha que estar caderneta. Já é um bom exemplo para a gente treinar para quando não tiver o plano de contas. Vamos supor que eu vim aqui cadastrar a caderneta e descobri que não tinha já cadastrado no Vita, porque é algo muito específico do meu negócio e não estava aqui. Aí o que eu faço? Venho aqui no plano de contas, criar plano de contas, classificação é uma entrada, coloco caderneta,
agrupamento. Aí esse agrupamento aqui pode gerar dúvidas, né? Quem não está familiarizado ainda 100% com a DRE, não gravou, você pode vir aqui e falar, a caderneta que eu cadastrei está dentro do quê? De receita bruta. Então, eu venho aqui no Vita e coloco o agrupamento, receita bruta, e mando salvar, beleza? Inclusive, Carol, agora fica mais claro como prosseguir naqueles casos que não está cadastrado e a gente precisa cadastrar o plano de contas? Deu para entender um pouco melhor? Tá aí? Tá. Não sei se eu não tô ouvindo ou se não... Alguém pode falar alguma coisa que meu fone às vezes dá um... Oi, testando seu fone. Tô ouvindo. Carol deve estar ocupada, então. Mas é isso, gente. Todo mundo conseguiu entender? Ficou claro? Show. Agora é mão na massa, né? Se alguém tiver alguma dúvida, só abre o microfone e fala comigo. Adoraria ver a tela de todo mundo, mas isso vai ser impossível. Então, vai tentando fazer por aí, enquanto a gente está aqui à disposição. E aí, qualquer dúvida, vocês abram o microfone para me perguntar e compartilhem a tela. Eu vou deixar de compartilhar a minha tela aqui para ficar à disposição para caso vocês tenham alguma dúvida. Compartilhar a tela para eu poder ver e ajudar vocês, beleza? Aí, como eu falei, não precisa se preocupar, até pelo tempo também, da gente cadastrar todas as categorias, cadastra as principais só para a gente poder fazer os primeiros lançamentos. O que eu considero como os principais? As receitas, né? E as saídas que tem maior volume, digamos aí, no negócio de vocês. Por exemplo, eu gasto muito material, né? Toda semana eu tô lá comprando leite condensado para fazer meus brigadeiros. Toda semana eu estou comendo farinha. Aí vocês cadastram lá a farinha dentro do CPV, usando sempre a planilha como um modelo aí a ser seguido, beleza? Retirada pro Labore, se vocês façam muita coisa assim misturada nas contas. Eu costumo sempre tirar o estacionamento do meu carro particular, assim, eu pago a garagem com meu CNPJ. Aí coloca retirada pro Labore, que vai contar como se fosse um salário de vocês, beleza? Vou dar aí o quê? Uns 10 minutinhos, até 9h33, pra gente cadastrar e a gente segue, pode ser? Beleza. Carol, uma dúvida. Eu não sei se estou fazendo certo. Eu cadastro aqui no criar categoria. Isso. Aí eu criei a categoria plano de conta. Eu quero botar a entrada, por exemplo, cartão de crédito, e aí a categoria não vem, eu escrevo mesmo. Isso. Receita bruta. Exato. Tá. Aí a categoria, por exemplo, você coloca cartão de crédito e o plano de contas cartão de crédito também. Repete. Tá. Esse plano de contas é aquela coluna que a gente foi só copiando e colando lá na modelagem financeira. Então, sempre a categoria vai ser igual ao plano de contas.
Só no plano Entendi. de contas que não vai ser igual porque é uma classificação de DRE maior. Então, nesse caso, seria receita bruta. Tá, Entendeu? beleza. Mas por enquanto eu venho só na categoria, porque é o plano de contas, assim, caso não existir esse plano que eu quero, é isso? Isso, exatamente. Aí eu cadastro lá. Tá, beleza. Obrigada, tá? Imagina. Aí, assim, é uma dica boa também, né? Pode ser uma dúvida de alguém. Ah, eu não tô achando, por exemplo, meu MEI, né? Lá no Vita, geralmente está cadastrado como Simples Nacional. Então, tem algumas variações. Vocês podem não achar, mas está com outro nome, né? Esse é um Eu caso. cadastrei como DAS-MEI. Eu coloquei lá, eu criei lá o DAS-MEI. Oi? Eu criei lá o Aham. DAS-MEI, que aí é o da taxa, né? Eu criei essa categoria lá, criei o plano de contas e criei a categoria. Perfeito. Vai muito da forma como vocês conseguem enxergar e como vocês conseguem lembrar também, que às vezes você até cadastrou a categoria na hora de lançar, você não lembra como é que ela estava o nome, porque é um nome que você não usa muito, igual o Simples Nacional. Então fiquem à vontade. Se vocês quiserem alterar o nome da categoria, se vocês quiserem colocar ela do jeito que tá, fiquem à vontade. Não sei se ajuda o pessoal aí, mas assim, na planilha que a gente foi montando, eu marquei todas as que foram personalizadas, todos os pontos de conta e categorias que a gente personalizou, que eu personalizei, porque aí os que não foram personalizados, eu só fui direto na categoria mesmo, e depois eu voltei no plano de contas, criei o plano de contas e criei a categoria. Muito bom, porque aí já vai direto no plano de contas para cadastrar.
E aí, pessoal, como é que tá por aí? Conseguiram? Deu para cadastrar? Beleza. Cadastraram muito ou pouco? Mais ou menos. Qualquer coisa, mais alguns minutinhos também. A gente já cadastrou tudo aqui. Ah, perfeito. Chique demais. A Helena conseguiu também? Consegui, mas não tudo, mas pode seguir. Depois eu finalizo também. Tá, beleza. Robertinha, já tá com eles cadastrados, né? Sim, Carol. Beleza. Eu fico te chamando de Robertinha, nem sei se você gosta. Já acostumei, no Moinho todo mundo me chama de Robertinha. Tá tranquilo. Beleza. Lucas. Esqueci o nome da sua esposa, perdão. Você está por aí. Carol também está com ele cadastrado, né? Opa, tô terminando aqui. Sim. Bárbara, o nome dela. Bárbara. Lucas e Bárbara. Gente, eu sou meio ruim com nomes, tá? Mas acho que agora eu já gravei de todo mundo. Beleza, então, gente. Vou continuar pra gente poder seguir aqui com os lançamentos. E aí, caso em algum dos lançamentos que vocês forem fazer aí não tenha categoria ainda, aí volta lá e repete o processo pra gente poder fazer os lançamentos direitinho. Beleza? Agora vem a parte que são elas, né? A gente continua agora fazendo os lançamentos. Agora que está tudo cadastrado, a gente pode começar a fazer os lançamentos. Depois dos lançamentos, a gente faz o processo que chama conciliação bancária, em que a gente verifica, né, se o extrato está batendo com o que a gente lançou no Vita. Só um ponto aqui que a gente não viu, que a gente tem que fazer também, perdão, é cadastrar os bancos. Acho que a gente não chegou a cadastrar os bancos semana passada, né? Beleza. Aqui nesse menu, onde a gente veio aqui em categorias, logo abaixo tem bancos. Tá sem a sua Então, a tela, gente vai vir Carol. aqui em bancos. No meu caso, já tem algumas contas bancárias cadastradas. A gente clica em Carol, cadastrar conta. E aqui vai aparecer as opções, né, pra gente preencher. Então, Carol. aqui nome, por exemplo, eu tenho uma conta na Inter. Carol. agora eu não tô vendo. Opa. Vou colocar aqui Inter, tipo de conta. Conta corrente. Carol, Aí esse agência e número ela da não tá conta, escutando a a gente colocou gente. aqui principalmente. Opa. Pode falar. Você não tá É porque a gente não tá vendo a sua tela. Ah, tá. Acho que a gente tá Perdão. achando. Eu achei que tava compartilhando ainda, gente. Foi mal. E meu fone, ele tá dando mau contato no computador. Então tem horas que as pessoas estão falando comigo e eu não tô ouvindo. Percebemos. Eu só olhei assim, umas mãozinhas levantadas, eu tô com um tablet aqui do lado aí. Foi o que salvou vocês. Ai, ai, gente, vou voltar aqui. Então aqui tem o menu, né? Dentro do menu tem várias opções, lançamentos, dashboards, declaração, que é DRE, categorias, que é onde a gente estava, e abaixo os bancos. Então a gente clica aqui nos bancos, aparece aqui algumas opções que já tinha cadastrado, a gente pode excluir também se a gente colocar em desuso alguma conta. E aí a gente clica em cadastrar contas e aparece aqui o nome, o tipo de conta, a agência, para a gente poder preenchendo. Então, igual eu estava falando, tem a conta Inter. Aí eu coloco aqui o nome da conta, Inter, conta, o tipo de conta, conta corrente, pode ser poupança. Aí a agência e número da conta, a gente coloca principalmente para os clientes, né, que tem mais de uma conta, por exemplo, no Nubank. Eu tenho a Nubank PJ e a Nubank pessoa física. E aqui a gente só coloca as que a gente usa na empresa, tá? Se a gente não usa uma conta pessoal para a empresa, a gente não precisa cadastrar, né? E aí já é uma informação importante, já conversei com alguns de vocês semana passada. Se vocês têm o costume de misturar as contas, né? Eu passo tudo da minha conta pessoal, tanto da empresa quanto as transações da minha empresa, quanto as minhas contas pessoais.
acho que é um excelente momento para começar a separar, né? Porque fica muito difícil a gente ter o controle quando a gente mistura, né? E aqui, por exemplo, como a gente vai fazer conciliação bancária, até as transações que vocês tiveram ali relacionadas às despesas pessoais, o sorvetinho que você comprou no final de semana, a gente vai precisar lançar para a gente poder bater o saldo. Não tem como não lançar. E aí, se vocês não tiverem CNPJ para criar uma conta PJ, não tem problema. Cria uma outra conta, né, como pessoa física, mas usa ela somente para a empresa. Né? E quando vocês precisarem pagar alguma conta, precisarem do dinheiro da empresa de vocês, faça uma transferência para a conta pessoal, né? E a gente lança aqui como retirada por labore. Pode falar. Não, Carol, é só compartilhar uma experiência, né, que eu tive aqui, que eu acho importante. Hoje em dia, quase todos esses bancos digitais têm caixinha, aplicação, essas coisas. E a gente tinha uma aplicação na conta do PagBank que gerou muita confusão para a gente aqui, né, Carol? Para a nossa conciliação bancária. Porque ela não aparecia nos extratos da forma que tinha que aparecer. Então, se vocês forem ter caixinha, alguma aplicação, alguma coisa assim antes, qualquer coisa, troca uma ideia com a Carol antes de fazer isso, para poder ver se não vai dar problema na conciliação de vocês, porque para a gente foi uma confusão, porque não aparecia, né, assim, nitidamente no extrato, o dinheiro estava lá, mas ele não aparecia na hora da gente fazer a conciliação. Então, é só uma dica mesmo que eu lembrei disso, que tem alguns bancos que ela aparece nitidamente, o que é a aplicação, o rendimento da aplicação, tudo direitinho, mas tem outros que não aparecem. Então, isso pode ser um problema na hora de fazer essa conciliação pelo Vitor, que eu lembrei disso agora. Boa. Acho que é legal, Robertinho, se você quiser compartilhar, o banco também. Porque tem bancos que realmente trazem muita confusão. Assim, ao invés de ajudar, eles mais atrapalham a nossa vida. Foi pelo PagBank que foi essa confusão. E era horrível porque a gente não conseguia, assim, né, identificar, aparecia lá um rendimento, aí às vezes o rendimento aparecia duplicado e a gente não entendia, aí quando olhava no saldo do negócio da aplicação, lá o dinheiro estava certo, mas no extrato estava diferente, então foi horrível essa experiência com relação à aplicação que tinha no PagBank. Então, assim, PagBank para isso não é legal. Então, quem tiver, né, a conta e estiver usando, não usar a aplicação do PagBank se for fazer alguma coisa. É uma dica aí que não funcionou e não batia de jeito nenhum. Sim. A gente olhou o extrato umas 1000 vezes, tentou olhar no aplicativo, tentou falar com o gerente, né, Roberto? Até isso e não dava. E aí a Carol, mas o dinheiro não tá aqui, Carol, mas o dinheiro aparece aqui. E a gente tava, né, ficou nessa pendenga aí um tempo até a gente entender que era realmente um sistema de demonstração do banco que era complexo e eles não iam mudar por minha causa. Então aí a gente já viu que ali a aplicação não daria certo. Teria que tirar, né, aquele dinheiro e aplicar em outro lugar também. Isso é muito legal de compartilhar, Roberto. Até porque na metodologia da Prana, a gente poderia, por exemplo, usar o Vita como sistema de vendas sincronizado com o financeiro. Né? O que eu chamo disso? De sistema de vendas versus financeiro. O sistema de vendas, ele vai registrar a venda, independente se ela caiu na conta ou não. Né? Aqui no Vita, a gente sempre vai olhar para o que de fato está na conta. Mesmo que você tenha feito uma venda que você vai receber, a pessoa passou no cartão, ela vai cair, já é uma venda certa. Só que se ela não cair na conta, a gente ainda não lança aqui. Tem como fazer? Tem, mas o controle vai ser muito mais difícil, mais detalhado, porque depois você vai ter que lembrar que você tem aquela compra, que ela vai cair naquele dia, ou aquela venda, e vai ter que marcar ela como pago no sistema. Ou seja, você vai ter que ter 2 controles, né? O que caiu no sistema, o que de fato caiu no banco e o que de fato está aqui no Vita, que você tem que marcar como pago. Então, para a gente não confundir nossa cabeça nesse momento, a gente usa a conciliação bancária e essa metodologia de olhar só para o vencimento, que é o de fato que caiu na conta, para facilitar a nossa vida. E aí, se você tem um banco, por exemplo, que não ajuda muito, fica mais difícil esse processo. Igual o Itaú, por exemplo, é um dos que costuma dar, não exatamente problema, mas é um pouco mais difícil de fazer a pessoa que está começando agora entender.
O Itaú, em algumas contas, faz aplicação automática. Então, todo final do dia, ele pega o seu dinheiro e passa para outra conta dentro dessa conta, né, que é a conta de aplicação. Só que diferente da Nubank, por exemplo, que ela tem uma caixinha à parte, que ela pode até te dar o extrato dessa caixinha, de tudo que entrou, de tudo que saiu e quanto que rendeu, né? A conta Itaú e a aplicação são contas diferentes, mas não aparece como contas diferentes no extrato, entendeu? Então, o dinheiro ele não fica na conta principal, digamos assim. Se você entrar lá, ele vai ter que fazer um resgate para você fazer um pagamento. E no extrato aparece todas essas movimentações de saída para aplicação e entrada para aplicação. Só que ele não tem um extrato da aplicação. Então, eu não consigo ver, por exemplo, o saldo inicial da conta aplicação. Eu não consigo conciliar a aplicação. Eu só consigo conciliar a conta do Itaú, digamos assim, que é a, de fato, principal. Né? E ela sempre o fica PagBank zerada. era mais ou menos isso. O que acontecia era mais ou menos isso. A gente não tinha acesso a um extrato separado, não tinha isso. E aí a gente não conseguia visualizar. Exato. A do PagBank tinha outras coisas também que a gente não conseguia bater, porque a do Itaú é mais fácil. A do Itaú, nesse caso, a gente sabia que todo dia ficava zerado e tudo que o saldo que me dava lá no final do mês tinha que estar na aplicação. Né? Mas aí, por exemplo, eu não conseguia ver o saldo inicial, porque ele não me dava o extrato, né? Então eu só conseguia ver pra frente, digamos assim. Enfim, ficar falando disso aqui pode confundir um pouco também, que a gente ainda não chegou nessas etapas. Eu já acho que é válido, sim, vocês verificarem qual que é o banco de vocês, se eles fazem aplicação ou não, se vocês têm extrato dessa aplicação, que eu acho que vale a pena aí pra gente poder já começar alinhados, digamos assim. Outra coisa também, Carol, é a questão do cartão de crédito, que às vezes o cartão de crédito dessas contas também tem alguns que são vinculados ao saldo que você tem na conta. Então também isso às vezes pode gerar alguma alteração, porque aí vai estar vinculado, né, o seu limite do cartão é referente ao saldo que você tem na conta. Então isso também gera confusão. A gente também tinha um cartão que era assim, e aí também gerava confusão na hora de bater a conciliação. Sim. Acho que, inclusive, esse foi um dos únicos que eu vi que era, assim, uma loucura danada, assim. O que você tem para gastar é o que você tem no saldo. Não tem um limite, assim, né, fixo de saldo. Essas variações são importantes, assim, de ver. Então, vocês já podem olhar aí qual que é o banco de vocês, se eles têm extrato em OFX, por exemplo, ou não, né, se eles dão a opção para vocês de aplicar ou não, se a aplicação ela tem extrato, se ela é automática. Isso é alguns pontos legais também da gente já ver. E aí, voltando aqui, a agência e o número da conta, a gente coloca muito para quem tem mais de uma conta do mesmo banco. Por exemplo, tem 2 contas no Nubank, vocês podem diferenciar. Para quem não tem, pode colocar aqui 0000, 0000, e repetir aqui a descrição Inter, senão ele não deixa lançar. O valor, né, o saldo inicial, pode deixar vazio por enquanto, que a gente vai arrumar lá no saldo inicial quando a gente estiver lançando, tá? E aí é só mandar cadastrar. E aí já vai aparecer aqui, ó. E aí o que a gente precisa cadastrar? Todas as contas, tanto dinheiro, que não é exatamente uma conta bancária, mas é como se fosse uma caixa registradora, vai ter movimentações por ali, então a gente precisa cadastrar a conta, né? Então, a gente cadastra dinheiro, aí o tipo de conta pode colocar qualquer um, agência 0000, descrição, repete aqui dinheiro e manda salvar, né? Aí, outra coisa que ele tem que cadastrar também, por exemplo, eu tenho meu banco, né, Nubank, tem minha conta corrente ali no Nubank, e tem o cartão do Nubank que eu também uso para minha empresa. Aí, a gente também precisa cadastrar a conta cartão, né? Porque, mais uma vez, é uma conta, né, que embora seja tudo uma conta só, tem movimentações que são diferentes ali, por exemplo, da minha conta corrente, né? O meu cartão, ele tem outros tipos de lançamento que não são ali da minha conta corrente, né? E aí, quando a gente vai pagar essa conta, né, o cartão de crédito, a gente só faz uma transferência, digamos assim, da conta principal para a conta do cartão, que é o pagamento do cartão de crédito.
Então, tudo tem que cadastrar aqui. Cartão, se eu tenho cartão da Nubank, se eu tenho cartão da Inter, né? Se eu tenho aplicação na Nubank, que eu passo dinheiro para lá, tem que cadastrar aqui também. Beleza? Tem alguém que ainda não separa as contas? Eu não separo ainda. Beleza. Aí pode cadastrar a sua pessoal mesmo. E a Tá. gente... Carol, Uhum. é uma dúvida. A gente aqui na ILO, a gente separa, a gente tem duas contas separadas, no caso, né? Que seria a minha e a gente tem a conta da ILO. Uhum. Só que quando eu fiz a conta da ILO, tinha algumas despesas ainda em parcelas na minha conta. Entendi. Aí cadastra a minha também? O que acontece? Isso faz muito tempo? Ou é Ah, recente? já deve estar acabando as parcelas. Ah, Deve tá. faltar duas parcelas no máximo. Não, tranquilo. O que a gente pode fazer? Porque, por exemplo, a gente está em janeiro. Aí fica muito também a critério de vocês, a disponibilidade de tempo de vocês também. A gente pode começar a fazer os lançamentos de janeiro, ou se quiser, a gente pode voltar uma para trás e fazer de dezembro. Como janeiro está acabando, eu recomendo que a gente comece a partir de janeiro, porque aí a gente fecha janeiro na leitura de DRE no início de fevereiro, né? Mas se agora em janeiro você tem um lançamento que seja referente a esse pagamento, pode manter só a conta PJ e a gente faz uma saída de Prolabore ou cadastra essa conta nessa conta PJ, entendeu? Beleza. Beleza? Porque não faz sentido a gente cadastrar todas as despesas pessoais aqui no Vita por causa de um lançamento. A gente faz esse lançamento aqui, a gente dá um arranjo para conseguir encaixar ele aqui no Vita, beleza? Beleza, perfeito. Aí a gente deixa isso cadastrado aqui bonitinho e faz esse lançamento. Agora, se tiver muita coisa assim que você mistura, aí eu acho que vale a pena lançar, porque senão vai ficar faltando uma parte do financeiro. Beleza, gente? Vocês conseguiram cadastrar? Tem alguma faltando? Posso seguir? Show de bola. Então agora a gente já tem as categorias cadastradas, os bancos cadastrados e agora sim a gente pode começar a fazer os lançamentos. E agora eu vou ser igual aquelas professores que ensinam o jeito mais difícil primeiro e depois ensina mais fácil, porque é importante a gente ter uma noção da ferramenta como um todo, né? Então, você igual aquele professor de física que ensinava como é que chegava na fórmula, depois só da fórmula. Então, eu vou mais ou menos por esse processo agora, principalmente porque o dinheiro a gente vai precisar fazer dessa forma, tá? Para a gente poder começar a fazer os lançamentos, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ajeitar o saldo inicial das contas, né? Então, aqui, já quando vocês lançaram, vai aparecer aqui o saldo inicial das contas com o dia de hoje. Então, por exemplo, aqui dinheiro, 26/1, dinheiro, saldo inicial 0. Né? Aí, para quem trabalha com dinheiro,
é importante que vocês tenham pelo menos ali umas anotações de entrada e saída, que vocês fechem o caixa direitinho, para saber, por exemplo, quanto que tinha de dinheiro no dia 31 de dezembro. Porque a gente vai sempre fazer o saldo inicial, vai sempre colocar o saldo inicial no último dia do mês anterior que a gente começar a lançar. Então, é como se fosse o extrato do banco mesmo. O extrato do banco não dá o saldo do dia. Se a gente quer começar as movimentações de janeiro, a gente precisa saber quanto que a gente fechou no dia 31 de dezembro. Senão, vai ficar desconciliado o saldo. Então, a gente precisa olhar para o dia 31 de dezembro, olhar no extrato, ou no caso de dinheiro, olhar nas anotações e ver quanto que eu tinha de dinheiro no dia 31 de dezembro. Então, eu vou vir aqui nos 3 pontinhos, né, do lado do lançamento, editar, colocar 31 de dezembro e colocar o saldo inicial. Vamos supor que em dinheiro eu tinha R$100. Aí eu mando salvar. A mesma coisa eu vou fazer com a minha conta da Inter. Vou clicar em editar, saldo inicial, 31 de dezembro. E vou colocar aqui, eu tinha 258,69. Mando salvar. Aí vocês vão ver que ele vai sumir aqui, né? Os lançamentos que estavam aqui vão sumir. Por quê? Porque a gente está aqui com o filtro de janeiro. Se eu voltar em dezembro, ele vai aparecer aqui. Aí eu vou dar mais um tempinho também para vocês colocarem o saldo inicial da conta de vocês no dia 31 de dezembro. Tem alguém que tenha um pouco de dificuldade de acessar extrato bancário, enfim, vocês conseguem olhar para isso tranquilamente? Perfeito. Carol, como que eu vejo o saldo do dia em específico? Carol? Pode falar, gente. Como que eu vejo o saldo do dia em específico? Beleza. Qual que é a sua conta bancária? Nubank. Nubank, beleza. Lá no Nubank vai ter um espacinho assim na conta, logo na tela inicial, de exportar extrato. Tenta exportar o extrato em PDF, ele vai te mandar por e-mail. Aí você pega, por exemplo, o período de dia 20 de dezembro até dia 31 de dezembro. E lá vai aparecer o saldo do dia, 31 de dezembro. E aí você consegue ver por lá. Aí você pode até aproveitar e já exportar o dezembro inteiro, na verdade. Pega dia 1º de dezembro até 31 de dezembro. Porque aí você já tem o extrato aí em mãos para poder lançar. Entendi. Mas é de hoje, né? Que já chegou aqui.
Conseguiram, gente? Deu certo? Sim. Foi? Beleza. Bernardo conseguiu? A gente está fazendo aqui ainda. Tá, beleza. A gente espera mais um pouquinho. O do cartão de crédito vai explicar depois? O do cartão de crédito já lançou a conta? Lancei. Beleza. O do cartão de crédito, geralmente a gente faz o lançamento e ele tem que sempre ficar zerado o saldo. Se você pagou a conta, ele tem que sempre ficar zerado. Então, assim, só que aí a gente vai trabalhar a diferença de competência e vencimento, e aí eu vou explicar já, quando a gente for fazer os lançamentos. Pra ficar claro. Podemos? Acho que o Bernardo tá terminando ainda. Podemos continuar. Podemos? Perfeito, então. Então, saldos lançados, né? Saldos iniciais lançados, a gente vai começar a fazer os lançamentos todo mundo a partir de janeiro, beleza? Depois, se vocês quiserem voltar, por exemplo, eu tô aqui com disponibilidade, tenho pouco lançamento, quero fazer desde novembro para ter 3 meses ali de histórico, que é a quantidade de meses que a gente acredita que é importante para ter um histórico fidedigno, né? Olhar só para um mês não é o suficiente, né? Quando eu começo a ter um histórico a partir de 3 meses, eu já consigo ter insights mais legais. Então, vamos supor que se vocês querem olhar para trás, né, querem também ter uma noção do final do ano, por exemplo, vocês podem vir aqui, editar sempre para o dia, né, anterior a quando vocês forem começar a fazer os lançamentos. Então, vamos supor que vocês querem começar a fazer a partir de novembro, olha para o dia 31 de outubro para poder continuar a fazer os lançamentos de novembro e dezembro, beleza? Então, vamos lá fazer os lançamentos. Para fazer os lançamentos, a gente clica aqui nesse quadradinho azul aqui, lançar. E aí, a gente pode lançar uma entrada, uma saída e uma transferência. Aí aqui é legal também explicar a diferença de saída e transferência. Às vezes no seu extrato vai aparecer assim, tem uma saída, né, para a conta, para a sua conta da Nubank. Por exemplo, você tem uma conta na Inter, vai ter uma saída para a sua conta da Nubank. Mas isso para a gente aqui não é exatamente uma saída, ela é uma transferência, né? Porque saída é só realmente gastos externos que a gente tem. Quando eu estou movimentando o dinheiro de uma conta para outra, ele não está saindo do meu negócio, né? Eu não estou gastando ele. Ele está só movimentando entre uma conta e outra. Então, a gente registra isso, né? Lança isso como uma transferência, né? E só das contas do meu CNPJ, né? Se eu transferir, por exemplo, para minha conta pessoal, aí eu lanço como uma saída de retirada para o Labore, como se eu estivesse me pagando, né? Pagando o meu salário, né? Mas vamos supor que eu tenho uma conta na Inter, né? Eu preciso pagar lá, eu não tenho saldo nela, eu quero transferir da Nubank para a Inter para poder pagar uma conta, é uma transferência, beleza? Mesma coisa vale para dinheiro. Se eu sacar dinheiro, eu lanço com uma transferência entre a Nubank e a minha conta dinheiro. Então, saiu da Nubank e foi para a conta dinheiro, porque eu fiz algum saque ali na minha conta bancária, beleza? E aí, eu vou fazer uma simulação com entrada aqui, por exemplo. Vou lançar uma entrada.
No dia 1º de janeiro, né, na minha conta da Inter, eu fui lá e recebi em Pix, referente a um brigadeiro que eu vendi, sempre brigadeiro, né? Então, aqui a gente tem a diferença, né, entre competência e vencimento, e eu coloco aqui a data. Vamos supor que nesse dia, como é Pix, eu recebi no dia 1º de janeiro e já caiu no dia 1º de janeiro mesmo. Então, essa é a diferença de competência e vencimento. Competência é a data que aquela movimentação aconteceu, aquela venda aconteceu nesse caso. Então, eu vendi de fato no dia 1º de janeiro, né? Mas só caiu aqui para mim na minha conta no dia 2, né? Demorou ali um dia para cair, porque dia 1º é feriado, digamos assim. Então, essa é a diferença de competência e vencimento. No caso do cartão de crédito, isso vai ser importante. Porque eu vou fazer, por exemplo, os lançamentos de janeiro. Tudo que eu gastei no cartão de crédito em janeiro, a partir da data que virou o seu cartão, então meu cartão vira no dia 3. Tudo que eu passo a partir do dia 4 já cai no vencimento do próximo dia 3 de fevereiro. Então, aqui nesse caso, se eu gastei no dia 8, ele vai vencer no dia 3 de fevereiro. Deu para entender? Então, os lançamentos de cartão a gente sempre vai fazer assim. A gente vai colocar competência, né, aqui referente ao dia que você fez aquela compra no cartão de crédito, ou que recebeu também, e coloca a data que vai cair. No caso de recebimento, vai depender de quantos dias a sua conta bancária ela deposita o dinheiro do crédito. Então, por exemplo, eu vendi no dia 8 de janeiro, mas demora 14 dias úteis para cair na minha conta bancária. Aí você pode fazer esse lançamento, contar, no caso, dia 8 de janeiro, né? Vai ser 14 dias úteis, né? Tem que 1, 5, 6, 11, vai cair no dia 28 de janeiro. Aí você faz o seu lançamento com a diferença entre competência e vencimento. Beleza? Deu para entender? Agora como é que vai funcionar o cartão de crédito, Rafa? Aí vamos supor, paguei a minha conta ali do cartão de crédito, paguei a minha fatura. Aí no dia 3, ou no meu caso, o vencimento do meu cartão de crédito, né, ele vira dia 3, mas ele vence dia 10. Então, aqui dia 10 de fevereiro, eu vou fazer uma transferência da minha conta da Nubank para o meu cartão da Nubank, que é um pagamento, né? E a conta do cartão vai ficar zerada. Antes ela estava com saldo negativo de R$1.000, que foi tudo que eu gastei no meu cartão de crédito. Agora ela vai ficar zerada, porque eu fiz uma transferência de R$1.000 para pagar essa fatura. Então, a conta do cartão ela sempre vai ficar negativa até a data que eu for pagar ela, e quando eu pagar ela fica zerada até as próximas compras que eu fizer. Beleza? Deu para entender? Qualquer coisa também, ao longo que a gente for fazer os lançamentos, for fazer as conciliações, a gente vai voltando nisso, vai explicando até ficar redondinho na nossa cabeça, beleza? Aí eu coloquei aqui, né, a diferença de competência e vencimento, ou então, às vezes, nesse caso, né, caiu tudo no mesmo dia, eu faço o lançamento aqui do dia 9, na conta Inter, recebi em Pix, é uma venda de brigadeiro, a descrição pode ficar vazia se você quiser, né, mas se você quiser discriminar, por exemplo, aí eu quero separar o que eu vendi de cookies, chocolatudo. Uma tentação, inclusive. Aí eu quero lançar que isso aqui foi tudo venda de chocolatudo. E diferenciar com o cookie ninho, por exemplo. Aí lá na DRE ele vai colocar em linhas diferentes. Aí eu consigo também ter um controle de quanto do meu faturamento vem do cookie chocolatudo, quanto vem do ninho. E aí você consegue também ter essa diferenciação para saber o quê? Qual que é o mais vende, qual que representa mais no meu faturamento, né? E aí você consegue tomar algumas decisões também. Vou ter que tirar alguma coisa de linha, o que vende mais, né? O que me gasta mais? E aí a gente começa a olhar para o financeiro com esse olhar também, né? E o valor? Vamos supor que foi R$20, né, que eu entrei. E aí é uma coisa importante que a gente tem que sempre marcar como pago. Se realmente caiu na conta bancária, tem que marcar como pago.
Se não marcar como pago, ele fica como pendente. Então, é como se eu tivesse feito a venda, mas ele não tivesse caído, né? E depois você pode vir aqui e marcar como pago. Aqui que entra a diferença, né, da venda e do que de fato caiu na conta bancária. Se vocês quiserem, vocês podem fazer isso. Eu vou fazer um lançamento aqui, é algo que eu tenho a receber. Vamos supor que o cliente marcou de pagar para mim em fevereiro, deixo aqui em aberto e vai ficar como pendente, né? Esse lançamento aqui, ele vai ficar no vencimento lá de fevereiro e vai ficar aqui como pendente, tá vendo o laranjinho? Aqui de status, ele tá como pendente. Se chegar no dia 20 de fevereiro, que é quando eu coloquei o vencimento aqui, e não tiver marcado como pago, vai ficar vermelho. Então, você vai saber que aquilo ali, aquela conta venceu e a pessoa não te pagou. Então, pode servir também como registro ali de vendas, para vocês lembrarem de tudo que vocês precisam receber. Para quem tem o costume de vender a prazo, né? Para quem tem o costume de fazer esses arranjos com o cliente, do cliente pagar depois, enfim. Que não seja cartão de crédito, por exemplo, que a pessoa já pagou, só não caiu ainda, entendeu? E aí depois vocês podem vir aqui e marcar como pago. Beleza? Carol, isso serviria também para parcelamento? Aí eu, por exemplo, se não for feito no cartão de crédito, faço, vamos supor, 3 vezes no Pix, aí posso fazer essas 3 vezes para cada mês. Perfeito, ótima sua pergunta. Por exemplo, no caso, você falou de saída, né? Pagamento no cartão de crédito, vamos supor. Vamos supor que eu comprei um produto. E foi, aí vamos supor que a parcela foi R$200 cada parcela. Aí aqui você coloca o valor da parcela, marca como pago. Aqui embaixo tem uma setinha, tá vendo? Nessa setinha eu tenho outras opções também. Nesse momento eu não recomendo muito ficar aplicando muito essas políticas no Vita, que isso pode gerar uma confusão maior. Mas tem essa possibilidade, por exemplo, de você colocar descontos, você já calcular que a multa, os juros que você pode embutir nesse lançamento. E aqui tem lançar mensalmente até, tá vendo? E aí aqui você pode colocar de quantas vezes você quer fazer esse lançamento. Então, por exemplo, o vencimento vai ser sempre dia 26, né? Se eu colocar aqui 26, se eu colocar 3 vezes, ele vai vencer, né? Você vai terminar de pagar ele 26/3. E aí você pode mandar salvar. Ele vai fazer esse lançamento até 26/3. Todo mês que você olhar, ele vai aparecer aqui, tá vendo? Ótimo, obrigada. Então, aqui, e ele vai aparecer também a quantidade de parcelas. 1/3, 2/3 e 3/3. Uhum. É uma possibilidade também. Beleza? Beleza, obrigada. Saída, acabei de fazer aqui, mas é a mesma coisa. Data de competência, vencimento, vai escolher a conta bancária. Aí a categoria, essas categorias, aquelas que a gente registrou. Então, por exemplo, foi leite condensado que eu comprei para fazer o brigadeiro. Coloca aqui o valor, marca como pago e manda salvar. A transferência que é um pouquinho diferente, porque a transferência a gente coloca a conta de saída. Então, vamos supor que eu fiz um saque, né? Tirei da minha conta do Banco do Brasil e foi parar em dinheiro espécie. Então, coloca conta de saída, Banco do Brasil, conta de entrada, dinheiro. Ah, não, fiz uma transferência da minha conta do Banco do Brasil para minha conta da Inter, porque eu tinha que pagar uma conta lá. Conta de saída, Banco do Brasil, conta de entrada, Banco Inter, coloca a data da transferência, coloca o valor e lança. Perfeito? Até aí tudo bem, gente? Deu para entender como é que faz os lançamentos? Perfeito. Competência e vencimento, também ficou clara a diferença? Um é a data que de fato aconteceu aquela movimentação e a outra a data que vai cair, por exemplo, né? Ou que eu vou receber. Agora eu vou ensinar o jeito mais fácil que eu prometi para vocês, que vocês não vão precisar nem fazer muito essa diferença entre competência e vencimento. Que é aqui em lançamento, aqui no menu, desculpa, tem a parte de conciliação. O que é a conciliação, né? A conciliação é um processo que a gente faz de auditoria. A gente audita se tudo que está no extrato está no Vita. Então, vamos supor que eu prefiro fazer os lançamentos manualmente.
Mas eu quero conferir se tá tudo que está no Vita está no meu extrato bancário. A gente tem essa parte no Vita especificamente para a gente fazer essa conferência. Então, eu baixei um extrato meu aqui em OFX, e aí essa é a parte que a gente vai precisar de um banco que ele faça, ele exporte o extrato em OFX, né, que é um formato específico. Sem OFX não tem como. Eu baixei aqui em OFX um extrato meu da Nubank, clico do lado de fora, seleciono a conta que é, nesse caso, da Nubank, e mando salvar extrato. E aí eu vou ter acesso a esse painel aqui, tá vendo? Do lado direito é tudo que tem no meu extrato de entrada, que é essa caixinha azul aqui, e de saída, que é essa caixinha vermelha aqui, que eu seleciono. Então, tudo que está no extrato está aqui. No meu caso, eu não fiz lançamento nenhum manual, tirando esses R$ 1.000 aqui de compra de incenso que eu tinha feito também de exemplo para cliente. Está até aqui como pendente, porque a gente não marcou como pago, né? Mas nesse caso, se eu tivesse feito todos os seus lançamentos no Vita, ele ia aparecer aqui no meio. Aqui no lado esquerdo. E aí, para eu conciliar o que está no Vita e o que está no extrato, eu clico no que está no Vita, no lançamento, ele vai para aqui, para essa parte do meio. Vamos supor que eu tenho R$ 1.000 correspondente. Nesse caso, eu não tenho. Mas eu clico aqui do lado direito no extrato. Os dois lançamentos veio parar aqui no meio, tá vendo? Vita e extrato. Se eles forem o mesmo lançamento, no mesmo dia, com o mesmo valor, eu consigo clicar aqui nesse botãozinho de conciliar e conciliar. Como não é o mesmo lançamento, são lançamentos diferentes, em dias diferentes, em valores diferentes, ele não me deixa lançar falando que tem uma diferença de valor aqui de R$ 500. Beleza? Então, se vocês quiserem fazer o lançamento manual, você pode fazer o lançamento e depois vir aqui e conciliar. Vai clicar em um por um aqui, do Vita e do extrato, e mandar conciliar para ele marcar ali como o mesmo lançamento. Perfeito? Só que tem como fazer os lançamentos por aqui, né? Então, por exemplo, aqui no meu extrato tem uma entrada de R$ 1.300, né? No dia 1º do 11. E aqui do lado tem os 3 tracinhos. Nesses 3 tracinhos, eu tenho a opção de lançar como entrada, tá vendo? E ele já puxa a data de competência, a data de vencimento, a conta bancária e o valor. Eu só tenho que lançar a categoria. Nesse caso foi Pix, né? E mando salvar. Acaba sendo um pouco mais rápido, porque ele já vem com a data, já vem com a conta, já vem com o valor, eu só preciso categorizar para poder aparecer na minha DRE dentro daquela categoria que foi a modelagem financeira que a gente fez, né? Com relação à saída, a mesma coisa. Consigo vir aqui, lançar saída. Nesse caso meu aqui, até um bom exemplo foi a aplicação, tá vendo? Aí, nesse caso, eu lançaria como transferência da minha conta da Nubank para a minha caixinha da Nubank, né? Que não tenho cadastrado aqui, mas finge que tem. E mando salvar. Aí, ele já aparece lá automaticamente na minha caixinha da Nubank. Beleza? E aí, eu consigo fazer isso com todos os meus lançamentos. Lançar as saídas e as transferências, bem como as entradas. Perfeito? Agora, é um bom momento assim, para vocês olharem no banco de vocês, ver se vocês conseguem exportar o extrato de vocês do período do dia 1º de janeiro até dia 25 do 1. Por que 25 do 1? Porque pode ser que ainda tenha lançamento no dia 1º, né? Então, não vamos lançar no dia 26, desculpa. E aí, não vamos lançar hoje, que o dia está começando, né? Então, ainda vai ter lançamento para acontecer. Então, vejam se vocês conseguem puxar o extrato em OFX do dia 1º de janeiro até dia 25 de janeiro. E vir aqui na parte de conciliação e subir o extrato. Beleza? Vejam se vocês conseguem aí.
Ô, Carol, eu tenho como editar depois? Por exemplo, eu fiz uma descrição aqui, eu quero editar ela depois. Tem como? Fala, Fala, Rafa. Rafa. Ô, Carol, tem como eu editar a descrição do lançamento? Uhum. Repete, Repete, por por favor, que favor, que cortou cortou aqui meu aqui meu fone. fone. Não, então, eu quero saber se tem como eu editar a descrição desse lançamento que eu fiz aqui pela importação do extrato. Ah, tá, Ah, tá, beleza. beleza. Você Você falou que você falou que veio você aqui, veio, lançou, aí lançou, você aí não você não conseguiu conseguiu editar a editar a descrição, foi descrição, isso? foi isso? Então, eu coloquei uma descrição, mas depois eu quero editar. Ah, Ah, beleza. beleza. Aí você vai Aí você ter vai que ter que vir aqui em lançar lançamentos e você vai ter que achar, por exemplo, foi janeiro, né? Aí você vai ter que achar esse lançamento aqui, clicar em opções e editar. Tá, Os 3 tracinhos, opções e editar. beleza. Esses lançamentos que eu fiz aqui foi lá de novembro. Aqui deu Aí você certinho. clica nos 3 pontinhos e editar. Ok, obrigado. Conseguiu? Não, eu vou fazer depois, então, para eu não sair da tela aqui. Ah, tá, beleza. Eu costumo também, é uma dica legal, duplicar a tela. Eu sempre deixo uma tela aqui nos lançamentos e outra aqui em conciliação, porque qualquer ajuste que eu preciso ver ou editar, eu já edito aqui de uma vez. E aí, quando você fizer o lançamento aqui, provavelmente não atualizou aqui. Aí você precisa atualizar a página para poder aparecer. O meu não deu a opção de exportar nesse modelo que você pediu, não. Só PDF. OFX, só PDF em Excel. Na verdade eu entrei pelo telefone, né? Uhum. Às vezes esse modelo que você pediu é só através do computador, não sei. Tem alguns bancos que não tem mesmo. Qual que é o seu banco? Eu tenho o Cicobi, eu faço a movimentação toda para o Cicobi, depois eu tiro do Cicobi e jogo para o Bradesco. Entendi. O Bradesco, Eu acho que se faço não me engano, pagamento não pelo tem. Bradesco. A principal é a Cicobi. A Cicobi, eu não sei se tem. Roberta tem, né? A Cicobi. Ou a Sicredi, na É verdade, o seu. o meu é a Sicredi, É. mas tem alguns bancos também, por exemplo, a Sicredi, por questões de segurança, se eu tiver, igual agora eu estou logado aqui, eu não consigo acessar a conta. Uhum. Ele não deixa eu acessar a conta, entendeu? Então, se eu for tentar acessar pelo celular, como eu estou, né, logada numa reunião aberta com outras pessoas, ele não deixa eu ter acesso. Pode ser isso às vezes, entendeu? Tem alguns O bancos seu que dá a acontece opção isso. A de gente, a baixar. gente descobriu isso numa reunião, né, Carol? Que a gente foi acessar o extrato e aí eu não conseguia acessar a conta de jeito nenhum. Aí eu deslogava da reunião e conseguia acessar normalmente. Verdade. Tem opção também de baixar em XLS, que é Excel. Não sei se dá essa opção, tá, Lucas? E aí você vem aqui em OFX fácil. Que é um site. Aí ele dá a opção de converter PDF para OFX, PDF para Excel, Excel para OFX. Aí vamos supor que é Excel para OFX. Aí você seleciona o arquivo e seleciona o banco também. E manda converter. Só que eu não costumo recomendar muito fazer isso, porque às vezes ele perde alguma informação. Então pode ser que alguma coisa fique no meio do caminho. Aí, se de tudo, né, você tentou aí exportar o FX por meio dessa ferramenta, ficou alguma coisa para trás, a gente vai descobrir na conciliação. Mas, se você achar que é mais fácil nesse momento, dá para fazer manualmente também. Aí, infelizmente, não vai ter como fazer de forma mais rápida, digamos assim, através do FX. Tá, beleza. Obrigado. Imagina.
Vou mandar o link desse site no grupo para vocês. Alguém mais teve alguma dificuldade para poder exportar em OFX? Não? Conseguiram subir o OFX para cá? Carol, o meu eu não vou subir, porque eu vou precisar trocar o e-mail, mas o meu eu já vi que ele exporta. Ah, perfeito. Só que eu vou ter que alterá-lo. Pode causar uma dúvida também aqui nesse momento inicial, que é, por exemplo, às vezes você já exportou para cá, veio aqui em painel de status, já exportou, mas ele não aparece aqui, tá vendo? Ele fica todo em branco como se não tivesse exportado nada. Aí você clica aqui em mostrar todos e ele aparece. Os que você já exportou aqui. Aí você clica e ele abre. Beleza? Aí, assim, próximos passos é de fato fazer os lançamentos. Seja de forma manual ou em OFX. Beleza? Aí eu posso dar alguns minutinhos aí para vocês fazerem esses lançamentos. Vou dar uns 10 minutinhos. Pode ser só, por exemplo, vou pegar o dia 1º de janeiro. Aí pega dia 1º de janeiro e faz todos os lançamentos. Que aí depois a gente mostra aqui como é que faz pra gente olhar o saldo e conciliar. Depois que eu vi que eu tava fazendo de dezembro. Mas enfim, eu já aprendi. Não tem problema. Só vai dar uma diferença no saldo, provavelmente. E eu descobri uma categoria que eu precisava de colocar aqui. Essa parte de categorizar para vocês tá tranquilo? De achar, por exemplo, aquele lançamento, qual categoria que é? Por exemplo, paguei minha internet. Consegui encontrar isso aqui? Vocês estão conseguindo se familiarizar? Beleza. Carol, agora eu tô pensando aqui. Eu vou fazer manual por enquanto. E como o meu ainda tá misturado as contas, aí aqui no caso as saídas, eu vou colocar tudo que saiu, que no caso tá tudo misturado? O que eu recomendo você fazer? Não sei se você já cadastrou aqui em categorias, retirada pro Labore. Aí aqui em categorias, cadastro pro Labore. No meu caso aqui nem tá, ó. Vou cadastrar aqui, ó. Saída, retirada pro Labore, ou só pro Labore, enfim. Plano de contas, retirada pro Labore e salvar. Aí quando você vier aqui em conciliação, tudo que for referente a uma despesa pessoal sua, você lança como saída retirada pro Labore. Beleza? Porque aí não precisa você discriminar aqui o que foi aquele custo, né? Você pode gastar, o seu Prolabore você pode gastar com quanto você quiser, o que você quiser. O que vai fazer diferença pra gente é olhar o quanto que você tem de Prolabore, né? Então, do meu financeiro hoje, vamos supor que 30%, 40% está saindo de Prolabore.
Aí a gente sabe, por exemplo, que o problema talvez não está na sua empresa, está nas suas contas pessoais, digamos assim. Sim. Ou que talvez você ainda não fatura o suficiente para poder tirar aquele Prolabore nesse momento. Você vai ter que dar uma diminuída nos gastos pessoais ou aumentar o faturamento para poder caber aquele Prolabore. Porque tem muito dono de empresas que começa assim, né? Nossa, vou tirar 50% para mim. Aí eu falo, tá bom. Beleza.
E aí, pessoal, conseguiram? Deu bom? Helena, Rafa, Tá um pouco confuso para mim aqui, Roberta. porque minhas coisas financeiras estão um pouco bagunçadas. Mas eu acho que durante a semana, eu podendo sentar com um pouco mais de calma, pego tudo de extrato, que a gente tá com alguns clientes que pagam muito no dinheiro, Uhum, transferência em dinheiro, aí tem que arrumar tudo, né? sim. Dar uma controlada legal no dinheiro é o mais difícil, né? Porque o dinheiro não tem o extrato para poder contar a história pra gente. Se a gente não anota ou fica ali alguma coisa pendente, o próprio saldo também. Oi? Não, porque acontece muito, tipo assim, de eu recebendo dinheiro e falo assim, não quero ficar com o dinheiro na mão. Aí eu Ah, já passo faço a compra do mercado que tem que repor coisa, já faço no dinheiro. uhum, Aí vai indo, eu perco um pouco o controle. perfeito. Aí é legal, assim, pro dinheiro ter um livro caixa. Vocês têm aí? Então, a gente, em teoria, tem. Na prática, está um pouco desatualizado. O difícil é conseguir ter esse controle, né? Por lá. É, mas agora a gente vai ter, porque agora a gente tem ouvido. Isso aí. O dinheiro, mesmo que a gente não consiga controlar, se a gente fizer os lançamentos, não estiver batendo com o que está de fato ali no físico, né? Vamos supor que hoje a gente vai fechar o caixa de janeiro, né? Aí vocês estão contando aí, tem R$ 1.000. Aqui no Vita tá falando que tem 800. Vai ter que lançar uma quebra de caixa de 200. E aí isso ajuda a gente também a ver as falhas ali no controle que a gente está tendo ao longo do processo. Então ajuda também. E aí, no caso de vocês, não sei como é que tá a situação de MEI e tal, talvez seja interessante, ao invés de não querer ficar com dinheiro, talvez fazer um depósito na conta bancária e fazer as saídas pela conta bancária, que também ajuda no controle, né? Porque o difícil mesmo é lembrar de registrar ali na hora, e o cartão já ajuda a gente nesse sentido. Cartão, transferência bancária, pode ser uma Sim. boa também. Mas beleza, gente. O que eu queria mostrar para vocês agora, para a gente poder fechar o encontro de hoje, eram os lançamentos que a gente fez, né? Então, por exemplo, eu fiz lançamentos do dia 1º de novembro, que era o extrato que eu tinha aqui. Então, eu tive que voltar aqui para conseguir enxergar ele no Vita. Então, vai todo mundo lá para a aba de lançamentos para eu ensinar uns macetinhos para vocês de filtros. Nesse caso aqui, vou até tirar o xizinho para vocês verem. Provavelmente vai aparecer assim em janeiro para vocês. Vocês podem ir movimentando com a setinha, só que quando vocês movimentam a setinha, eles só pegam aquele período, então só janeiro. E aí, como a gente fez o saldo inicial no dia 31 de dezembro, ele não está contabilizando esse saldo inicial aqui. Então, o que eu costumo fazer para ele filtrar todo o período que eu fiz lançamento até o dia que eu quero ver o saldo? Eu coloco aqui, tá vendo, 1º de janeiro de 2026, eu tiro esse 2026 e coloco 1999. Uma data muito antiga para ele puxar tudo o que tem para trás. E vamos supor que eu quero ver o saldo no dia de hoje. Ou melhor, né, como a gente fez o saldo no dia 1º de janeiro, no meu caso 1º de novembro, eu olho aqui 1º de novembro. Aí o meu saldo era 3.825,32. Esse saldo aqui não tem como eu conferir com nada, que eu faço um monte de lançamento aleatório aqui só para explicar para vocês. Mas o ideal é que vocês olhem aqui o saldo e vejam se está batendo com o saldo do dia 1º de janeiro. Esse já é o processo de conciliação. A gente conferir se o que está lá no extrato está batendo com o que está no Vita. Então, se eu fiz todos os meus lançamentos de entrada e saída e o meu saldo inicial foi lançado correto, esse saldo aqui tem que estar batendo com o extrato. Beleza? E aqui abaixo a gente consegue ver todos os lançamentos que eu fiz e editar. Se eu quiser incluir descrição, se eu quiser alterar a descrição, vai aparecer tudo aqui. Tudo de 1º de janeiro de 1999 até dia 1º de novembro, no caso de vocês, 1º de janeiro. Beleza? E aqui dá pra gente brincar. Por exemplo, eu quero ver em ordem crescente, do menor lançamento até o maior lançamento.
Isso ajuda a gente a achar os lançamentos também. Quero ver em ordem decrescente. É só clicar aqui na setinha azul. Quando tiver a ponta do triângulo para baixo, é porque ele está decrescente. Então, aqui tem os maiores lançamentos até os menores lançamentos. Tem como eu filtrar por conta. Eu quero ver só a movimentação no Banco do Brasil ou só na Nubank. Aí eu clico aqui e seleciono. E aparece só os lançamentos da Nubank. Quero ver só a entrada. Venho aqui no tipo. Seleciono entrada. Quero ver só saída. Seleciono só saída. Quero desmarcar tudo. Desmarcar todos esses filtros. Só vim aqui nessa setinha aqui do X. E desselecionando os filtros. Beleza? E aqui, se a gente fez os lançamentos encaixando as categorias, ele vai aparecer aqui para mim, já descrevendo as categorias. Então, receita bruta, Pix, tudo que eu lancei de Pix, ó, apareceu aqui. Boleto. Lancei também, o que mais que eu lancei aqui? Deixa eu ver. Novembro. Lancei leite condensado. Internet. Luz.